Olá a todos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Deísa Mendonça e agora vamos fazer aí a leitura do objeto de conhecimento e detalhamento para esta aula. Aula 74, objeto de conhecimento, planejamento e execução de pesquisa amostral e apresentação de relatório. Detalhamento, construção de planilhas, tabelas e gráficos. Muito bem, então vamos iniciar a nossa aula. Muito bem, então vamos iniciar aí a nossa aula, veremos aí o planejamento e execução de pesquisa amostral e apresentação de relatório. E a gente já viu, né, que para realizar uma pesquisa nós precisamos aí de um objetivo, né? Esse objetivo vai nos possibilitar identificar a população que vai ser pesquisada, né? Também vai nos ajudar na necessidade de fazer uma amostragem e a variável a ser estudada. Depois, é necessário um planejamento de como será feita aí a coleta dos dados, certo? Ou seja, qual é a técnica de amostragem a ser utilizada. Nós vimos que tem amostragem que são probabilísticas e amostragem que são não probabilísticas, certo? Então, olha só, nós também vimos que podemos apresentar esses resultados das pesquisas através de tabelas, né, através de gráficos e também toda a questão relacionada a todas as etapas do processo de fazer uma pesquisa. Então, a gente vai iniciar a nossa aula vendo aí uma situação que envolve todos esses passos, certo? Então, olha só, nós temos aqui, né, olha só, uma escola, certo? E nessa escola, a professora aí do novo ensino médio pretende levar os seus alunos para assistir um filme, né? Mas para isso, ela precisa saber qual é o tipo de filme que os alunos gostam, certo? Então, o que que ela fez? Ela chamou aí uma parte dos alunos dela, né? Ela entrevistou 60 alunos, né, dos 200 alunos que são matriculados, para saber aí qual é o tipo de filme que eles gostam, certo? E aí, ela apresentou 3 tipos de filme para os alunos, né? Olha só, a gente vai chamar aqui tipo de filme 1, filme 2 e filme 3, né? E aí, o que que ela fez? Ela separou aí a sua turma e dessa turma ela tirou alguns alunos para responder aí a pesquisa, né? E para ser mais objetiva aí na pesquisa, ela fez aí um questionário, né? Um questionário nesse modelo aí, onde eles tinham que dizer o seu nome, a sua idade, se era homem ou mulher e principalmente qual era o filme, o tipo de filme que eles gostariam de ver. Se era o filme 1, o filme 2 ou o filme 3. Certo? E aí os 60 alunos, né, dos 200 que são matriculados, responderam então esse questionário, né? A gente pode ver que o questionário era uma pergunta fechada, né? Porque ou eles marcavam filme 1, ou filme 2, ou filme 3, né? E não poderiam marcar mais de uma opção. E aí, os dados que ela recolheu, né, ela mostrou naquela tabela aqui, né, que estava aparecendo há pouco, ela distribuiu os resultados aí na tabela, né? E no final das contas, ela verificou aí pela tabela, né, o resultado de que o filme 1 foi o escolhido, né? Ou seja, o filme 1, ele teve aí a maioria dos votos, certo? Então, aqui a gente tem uma situação onde a gente envolveu uma pesquisa, certo? Envolveu a coleta dos dados, a gente tinha a população de 200 alunos da escola e a amostra que foi selecionada para responder à pesquisa, que foram os 60 alunos, certo? Então, baseada nessas informações, a gente vai responder aí 3 perguntinhas, né, referente a toda essa história que a gente acabou de ver. Então, aqui está explicando para vocês, né, que a professora selecionou os 3 filmes para os alunos escolherem, né? A gente chamou de filme 1, 2 e 3, e a população a ser pesquisada
tinha 120 meninas e 80 meninos. Então, aqui tem mais uma informação. E ela selecionou uma amostra proporcional e estratificada, sendo 36 das 120 meninas e 24 dos 80 meninos. Depois de selecionada a amostra, ela elaborou um questionário para os alunos responderem com o nome, idade, sexo e marcarem filme 1, 2 ou 3, podendo escolher somente uma opção. Então, nessa parte da história, a gente tem mais algumas informações. A informação é que haviam 200 alunos e dos 200 alunos haviam 120 meninas e 80 meninos. E também temos a informação que a professora utilizou aí o tipo de amostragem foi a proporcional estratificada, ou seja, ela pegou um grupo onde eles não tinham uma característica comum, dividiu aí em grupos e desses grupos ela escolheu 36, né? Ela dividiu aí no grupo de meninas e meninos, escolheu 36 das 120 meninas e 24 dos 80 meninos, certo? Então, seguindo aqui, nós temos a nossa primeira pergunta, né? Qual é o objetivo, a variável, a amostra e a população nessa situação? Então, nesse texto, a gente precisa identificar objetivo, variável, amostra e população. Então, qual era o objetivo da pesquisa, né? Se a gente voltar aqui para o início, o objetivo já está marcado aqui, né? O objetivo era levar os alunos do novo ensino médio para assistir a um filme no cinema. Então, vejam que essa pesquisa, né, começa aí com um objetivo. Depois do objetivo, nós temos que detectar qual é a variável, né? E a variável está aqui já marcada, né? Para isso, a professora resolveu fazer uma pesquisa sobre qual filme gostariam de assistir. Então, o filme era a variável aí dessa pesquisa. Ela entrevistou 60 alunos dos 200 alunos matriculados no novo ensino médio. Então, nós temos que 200 alunos era a população, mas ela não poderia fazer a pesquisa com os 200 alunos, então ela selecionou uma amostra, e a amostra foi de 60 alunos. Então, aqui nós já vimos que o objetivo era levar os alunos para assistir um filme. A variável dessa pesquisa era o filme em si, a população da pesquisa eram os 200 alunos que estavam matriculados no novo ensino médio e a amostra eram os 60 alunos que foram selecionados para assistir o filme. Então, continuando aqui, né, nós já temos, então, essa resposta aqui da letra A. O objetivo, a variável, a amostra e a população nessa situação. Continuando, nós temos uma outra pergunta aqui na letra B. Por que a professora decidiu levar os alunos para assistir ao filme 1? Né? Então, por que ela decidiu pelo filme 1? Então, nós temos aqui no nosso texto, né? Ela decidiu o filme 1, pois o filme 1 obteve a maioria dos votos, né? Nós temos aqui a quantidade de votos que cada filme obteve. Então, o filme 1 obteve aí, né, 28 escolhas. Então, os 60 alunos, 28 escolheram o filme 1. O filme 2 teve 15 escolhas e o filme 3 teve 17 escolhas. Então, esses dados foram mostrados na tabela, né, que a professora organizou e, com isso, ela tomou a decisão de levar os alunos para assistir o filme 1. Então, na letra B, por que a professora decidiu levar os alunos para assistir o filme? Porque ele teve a maioria dos votos, certo? E na letra C, tem assim, qual é a frequência relativa do filme de maior escolha? Então, nós já temos aqui até a frequência mostrada aqui para vocês, de 46,7, mas a gente precisa saber como é que a gente chega aí nesse valor, né? Ele quer saber a frequência relativa do filme de maior escolha. O filme de maior escolha, né, a gente já viu que foi o filme 1. Mas, por que foi o filme 1? Porque teve a maior quantidade de votos. Então, para a gente descobrir
o valor, a frequência relativa é em percentual, né? E aí a gente precisa saber a quantidade da frequência absoluta que ele teve, ou seja, quantas escolhas ele teve. E a gente viu que o filme 1 foi escolhido por 28 pessoas. Então, 28 vai ser a frequência absoluta, né? Vou colocar aqui FA, frequência absoluta 28. Para eu transformar esse 28 em percentual, eu preciso saber quantas pessoas, né, quantos alunos foram entrevistados. E a gente viu que foram entrevistados 60 alunos. Então, 28 dos 60 alunos escolheram o filme 1. Ou seja, como é que eu vou transformar esse 28 em percentual? Preciso saber quantos porcentos esse 28 é referente aos 60, né? Então, basta eu pegar o 28, que foi a frequência absoluta, dividir pelo total de alunos que responderam a pesquisa, e aí eu vou obter um valor. Esse valor a gente vai multiplicar por 100 para poder ter a resposta em percentual, né? Então, aqui a gente chega a esse percentual de 46,7% aproximadamente. Então, isso significa que 28 alunos dos 60 significa 46,7, né? Se a gente for observar, quase metade dos alunos preferiu aí o filme 1. Então, muito bem, a gente viu aí todas essas questões referente a uma pesquisa, né? Então, a gente pôde rever aí como é que a gente começa uma pesquisa, né? Vocês viram aí que tudo se iniciou com a professora querendo levar os alunos para assistir um filme, né? Então, esse era o objetivo dela, né? Levar os alunos para assistir um filme. Só que aí começa toda a pesquisa da professora, né? Porque ela não sabia qual tipo de filme que eles gostavam, né? E para chegar a um resultado, ela estabeleceu aí 3 filmes. Então, ela pensou 3 tipos de filme. E para não ter muita demora na pesquisa, né, pois haviam 200 alunos, ela selecionou uma amostra, né? Ela utilizou aí o tipo de amostragem proporcional estratificada e dividiu aí esses 200 alunos, né, em meninos e meninas e separou aí o grupo de 60 alunos para responder a pesquisa, certo? E aí, como é que ela fez essa pesquisa? Ela utilizou um questionário, e esse questionário foi com perguntas fechadas. Por que fechadas? Porque o aluno só tinha a opção de marcar ali ou o filme 1, ou o filme 2, ou o filme 3, e não podia escolher mais de uma opção. Então, é uma pergunta fechada, porque a pessoa que está respondendo a pesquisa não tem como responder com as próprias palavras, ela só vai marcar ali qual é a opção que ela está escolhendo, certo? E depois que a professora fez essa pesquisa com esses 60 alunos, então ela coletou os dados e distribuiu aí numa tabela. Com a tabela, ela pôde visualizar melhor, né, que o filme 1 obteve maior escolha aí, portanto, todo mundo teve que ir para o cinema assistir o filme 1, certo? Então, esses são os passos básicos, né, de uma pesquisa. E aí a gente vai continuar aqui, então, a nossa aula, vamos ver aí uma outra questão envolvendo aí todos esses passos de pesquisa, frequência relativa, frequência absoluta, tá bom? Então, vamos continuar. Continuando aqui, nós temos uma questão, né, que envolve a pesquisa também. Então, em uma pesquisa, 100 jovens universitários foram entrevistados para saber o consumo diário de água. Então, o que a gente vai precisar fazer nessa questão? Nós vamos refazer a tabela de dados a seguir, completando a coluna da frequência relativa, que é dada em percentual, e depois disso a gente vai responder a 3 questões, né? As questões são essas aqui. A gente vai ter que saber quantos jovens ingerem 6 ou menos copos de água por dia, e na letra B, considerando a recomendação de se ingerir no mínimo 8 copos de água por dia, qual o percentual de jovens que cumprem essa recomendação? Então, a gente vai precisar fazer aqui essa questão para poder responder as 2 perguntas que vêm a seguir, certo?
Muito bem, então vamos analisar a nossa questão. A questão diz que a pesquisa foi feita com 100 jovens universitários. Então, aqui, 100 pessoas, 100 alunos responderam à pesquisa, né? E a pesquisa era para saber o consumo diário de água, né, de cada entrevistado. Então, a gente tem aqui os dados na tabela. Na primeira coluna, nós temos quantidade de copos de água por dia. Na segunda coluna, frequência absoluta, que é justamente a quantidade de pessoas que marcaram aí essas opções. Então, na primeira coluna, nós temos que 3 copos de água por dia, né, são tomados, né, por 23 pessoas. A gente pode até fazer essa leitura inversa, né? Como assim? 23 pessoas bebem 3 copos de água por dia. Assim como 56 pessoas bebem aí 6 copos de água por dia. 14 pessoas bebem 9 copos de água por dia e, para finalizar, 7 pessoas bebem 12 copos de água por dia, né? Então, aqui na frequência absoluta, nós temos o total de 100, que é referente exatamente à soma desses valores aqui, que vai dar 100, né? Que é a quantidade de pessoas que responderam à pesquisa. E é importante para a gente saber esse resultado aqui, né, de 100, porque eu preciso desse total de frequência absoluta para poder calcular a frequência relativa, certo? Então, olha só, a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular a frequência relativa de cada frequência absoluta. Então, eu tenho aqui 23, eu quero saber quanto é esse valor em percentual. Então, o que eu faço? Eu pego 23, vou dividir por 100, né? Então, eu divido por 100, e aí depois eu multiplico por 100. Por quê? Porque eu quero saber o valor em percentual. Então, se você fizer a conta, você vai verificar aí, né, uma curiosidade, né? Olha só, eu tenho 23, eu vou dividir esse 23 por 100, e depois eu vou multiplicar por 100. Né? Então, se você fizer essa conta, você vai ver que o resultado vai ser exatamente 23. Né? Então, você vai dizer, a frequência relativa é a mesma frequência absoluta? Não, não é. Mas, nesse caso, como o total da frequência absoluta foi de 100, né? Então, cada valor desse aqui, absoluto, é uma parte dos 100. Né? E se a gente quer saber cada valor de frequência absoluta em relação ao percentual, e o percentual é dado em 100%, então, nesse caso, cada frequência absoluta vai ser a mesma frequência relativa. Só porque aqui o total de frequência absoluta é de 100, tá bom? Se fosse qualquer valor diferente, não ia ser igual aí frequência absoluta e relativa. Né? Então, para o segundo valor, se eu pegar aqui esse 56, aí dividir por 100 e depois multiplicar por 100, eu vou obter aqui 56%. Continuando, 14, divide por 100 e multiplica por 100. Aí vai dar 14 também. Lembrando que eu estou dividindo por 100, porque é o total de pessoas entrevistadas. E eu multiplico por 100 para transformar em percentual. Então, essa é a segunda conta aqui, que é multiplicação por 100, é só para eu transformar o resultado em percentual, tá bom? Esses dois valores, eles não vão ser sempre iguais, não. Só nesse exemplo aqui que coincidiu de eles serem iguais, tá bom? Então, a primeira divisão é pelo total de pessoas entrevistadas e a segunda conta é multiplicar por 100 para transformar em percentual. Então, por último, 7 dividido por 100 vezes 100 vai dar 7%. Então, aqui a gente tem todos os valores já em forma de percentual
São todas as frequências relativas. E se a gente somar todas essas frequências relativas, né, 23 mais 56 mais 14 mais 7 tem que dar os 100%. Então, coincidentemente, aqui nesse exemplo, né, o 100%, que é a frequência relativa total, é igual aí a 100, que é a frequência absoluta, né? Só porque a gente está trabalhando com esse número 100 aí na frequência absoluta, senão não seria igual, tá bom? Então, aqui a gente já preencheu a nossa tabela e agora a gente vai responder aqui as questões. Então, quantos jovens ingerem 6 ou menos copos de água por dia? Então, tem que ser 6 ou menos. Aí aqui é a quantidade de copos na tabela, né? E a gente vai procurar o número 6, né? Porque o 6 está incluído na pergunta. Então, 6 ou menos, ou seja, o 6 e o 3, né? Que é um número menor que 6. Então, essa quantidade aqui, né, de pessoas, né? Quantas pessoas aqui, a relação dessas duas linhas aqui está relacionando 23 pessoas que bebem 3 copos de água por dia e 56 pessoas que bebem 6 copos de água por dia. E então, 23 e 56 vai ser a resposta aqui dessa letra A, né? Nós vamos precisar somar essa quantidade de pessoas, né? Que vai dar 79. Então, 79 pessoas estão ingerindo 6 ou menos copos de água por dia. Para essa primeira questão, bastava eu verificar aqui a quantidade de copos de água por dia e a frequência absoluta, né? Eu não precisava da frequência relativa, né, para responder essa letra A. Na letra B, ele diz assim, considerando a recomendação de se ingerir no mínimo 8 copos de água por dia, qual o percentual de jovens que cumprem essa recomendação? Então, qual é a recomendação? Ingerir no mínimo 8 copos, ou seja, então vai entrar aí a quantidade de 8 copos para cima, né? Porque o mínimo é 8 copos de água. Então, se a gente observar aqui nos nossos valores, né, tem o 3, ele não vai entrar. O 6 também não pode entrar, né? Porque no mínimo são 8 copos. Então, quais os valores que vão entrar aqui? Ó? O 9, né? Porque já passou de 8, e o 12. Então, essas duas linhas aí, né, vão entrar nessa resposta. Aí ele quer saber exatamente qual o percentual. Então, para essa letra B, eu já preciso, né, saber aí a frequência relativa. Então, o 9 e o 12 tem esses percentuais, né, de 14% e 7%. Então, para a letra B, 14%, que bebem 9 copos, né, já passa aí da recomendação, e 7% de pessoas estão bebendo 12 copos de água, né? Então, já passou da recomendação de, no mínimo, 8 copos. Somando aí essas frequências relativas, nós temos esse total aí de 21%. Então, 21% das pessoas entrevistadas estão ingerindo aí, no mínimo 8 copos de água por dia, conforme a recomendação, certo? Então, agora a gente já viu aí, né, nessa segunda questão, algo que aparece muito relacionado à pesquisa, né, que é o cálculo da frequência relativa. E aí muitas pessoas se confundem na hora de fazer esse cálculo e encontrar qual é a frequência relativa em relação à frequência absoluta. Então, o que a gente tem que ter em mente é que a frequência relativa, ela é em percentual, né? Essa é a primeira coisa. Então, falou em frequência relativa, sabe que é o percentual de alguma frequência absoluta, certo? Então, para calcular a frequência relativa, a gente vai ter que pegar a frequência absoluta, dividir pela quantidade de pessoas que foram entrevistadas e depois multiplicar por 100 para ter o resultado em percentual. Então, sempre devemos ter em mente, frequência relativa é percentual e para calcular essa frequência relativa eu preciso saber quantas pessoas participaram da pesquisa, tá bom? Então, agora a gente vai ver mais um exemplo aí envolvendo pesquisa. Vamos lá. Continuando aqui,
nós temos mais uma questão que fala o seguinte: os gastos dos clientes de uma padaria em um sábado no período da manhã estão registrados no histograma. Então, nós temos aqui um histograma, gastos dos clientes da padaria. Aqui nesse eixo horizontal, nós temos os gastos em reais. No eixo vertical, o número de clientes, certo? Então, aqui, esse 5, esse 10, todos esses valores aqui embaixo significam a quantidade de reais. R$5, R$10, R$15, R$20, R$25, R$30 e R$35. E em cada eixo vertical, nós temos a quantidade de clientes, né? Então, aqui nesse primeiro, 7 clientes gastaram aqui, ó, de 5 a 10 reais, né? Então, a gente pode ver que a gente não pode determinar quanto cada um desses 7 clientes gastou, né? E também nem quantos todos gastaram. A gente só sabe dizer, né, só pode afirmar aqui, olhando esse histograma, que eles gastaram a quantidade desse intervalo aqui, né? Começando em R$5 e finalizando em R$10. Aí começa o segundo valor, né? Que é o valor a quantidade de 14 clientes. Então, 14 pessoas gastaram o equivalente a esse intervalo aqui, né? Começando em 10, finalizando em 15. Né? E o terceiro valor, aí, o número de clientes no eixo vertical, é 10. Né? Então, quer dizer que 10 clientes gastaram aí de 15 a 20 reais. Né? Então, eles gastaram nesse intervalo aqui. Eu não posso dizer que os 10 gastaram 15, os 10 gastaram 16 reais, 17 reais, 18 reais, 19 reais, né? Todos esses números estão nesse intervalo. E além desses números, ainda estão os centavos, né? Porque um pode ter gasto R$15,50, o outro R$17,25 e assim por diante. Então, são muitos valores para a gente agrupar. E por isso a gente colocou aqui em intervalos, né? De 5 em 5 reais para ficar mais fácil de entender, certo? Então, aqui tem todas as informações. E na nossa letra A, nós temos o seguinte: construa uma tabela de frequências com os dados. Então, olha só, eles estão pedindo frequências, né? Então, vai ser a absoluta, né, que é essa daqui, né, que é justamente a quantidade de clientes, e a relativa, né, a relativa que é em percentual. Então, para construir a quantidade construir a frequência absoluta, basta a gente colocar cada cliente, né? Então, aqui a gente já tem todos os clientes que estavam lá no nosso histograma. E o total é de 57. Então, esse total já está aparecendo aqui depois que a gente fez essa tabela, né? E aí, qual é a outra informação do histograma? Os gastos, né? E aí a gente colocou aqui, ó, em intervalo, né? Vejam aqui essa nova forma de escrever aí esse gasto, né? Por quê? Justamente porque houve um gasto que está aqui dentro desse intervalo, como eu falei. Uns podem ter gasto R$5, outros 6, outros 7. Como são muitas informações, a gente agrupou aí em intervalo de 5 em 5, tá bom? Então, nós temos aí o gasto de 5 a 10, né? E uma observação é que quando a gente tem essa configuração aqui, significa que o 5 ele está entrando nessa contagem, mas o 10 ele não está entrando, né? Porque não está incluindo ele. Se estivesse incluindo, teria também um tracinho assim para incluir ele, né? Mas não tem. Então, vejam que na próxima linha ele já é incluído, olha só, e o 15 não é incluído. Por quê? O 15 já vai para a próxima linha. E o 20 não é incluído, assim como o 20 é incluído na próxima linha, e assim sucessivamente até chegar ao final de R$35. Lembrando que esses R$35 ele está incluído aí entre esses 9 clientes que gastaram nessa faixa aí de R$30 a R$35, certo? Então, a frequência relativa vai ser o quê? Vou pegar o 7, dividir por 57 e multiplicar por 100.
Vou pegar o 14, dividir por 57 e multiplicar por 100, e assim sucessivamente, até chegar ao 9. Então, aqui a gente já tem as frequências relativas, e se a gente somar todas essas frequências relativas, a gente vai ter o resultado de 100, que é o equivalente a 57 pessoas, certo? Na letra B, a gente tem assim, quantos clientes foram à padaria no período da pesquisa? Então, a gente já tem, né? Quantos clientes? Se a gente somar aqui todas as frequências absolutas, a gente tem a quantidade de 57, certo? E a letra C, quantos clientes gastaram menos de R$20? Se é menos de R$20, eu tenho que incluir aqui essa quantidade de clientes, né? Essa daqui de baixo e essa daqui, até 20, onde o 20 não entra aí na conta, né? Que é menos de 20. Então, se eu somar essas três quantidades de clientes, vai dar 7 mais 14 dá 21, 21 mais 10 dá 31. Então, 31 clientes gastaram menos de R$20. Muito bem, então essa foi a nossa aula. Espero que você tenha entendido um pouco melhor sobre esse conteúdo e eu vejo vocês numa próxima oportunidade.